Vamos dar início, então, à aula da pintura da nossa bonequinha Flor. Já com ela prontinha, cheinha, cabecinha redondinha, preparada, vamos selecionar primeiro o que você quer pintar, um olho verde, um olho azul ou um olho castanho. Na minha bonequinha de amostra, eu pintei um olho verde, certo? Olha aqui, o olho dela é verdinho. Agora eu posso pintar outra cor, eu vou pintar então, por exemplo, um olho azul. Para utilizar o olho azul, eu vou ter essas tintas aqui, azul inverno ou azul turquesa, tá? Eu posso misturar as duas, eu posso fazer combinações, eu posso usar outro tipo de azul. Tudo são experiências, vocês podem testar, ver a cor que vocês mais gostam, tá? Eu não tenho cor fixa para olhos, eu sempre vejo qual que fica legal. Treinando muito antes, você descobre qual é a tua cor preferida. Então, antes de você ir direto para a bonequinha, eu sugiro que você treine até num tecido, treine em outro... Pode até fazer uma almofadinha para treinar pintura dos olhos, pintura de boca, pintura de nariz, ou faça algumas cabecinhas avulsas, porque eu gosto de fazer o sombreado com ele todo completo. Eu não gosto de, por exemplo, fazer um olho separado para ver como ficou, não. Eu gosto de fazer o rosto completo, porque assim eu tenho ideia da sombra e luz que eu coloco e as cores que eu aplico. Tá? Então, eu sempre treinaria, né? No meu caso, eu já sou experiente, mas quando eu comecei a treinar, eu treinava com o rostinho completo. Mas nada impede de você fazer treinos daquilo que você tem mais dificuldades, como os olhos, boca, nariz. Então, é tudo uma questão de você ir adaptando o teu jeito de pintar. Bom, além da cor azul dos olhos, eu vou utilizar para a boca a cor papaya. Pode ser um rosa, pode ser um vermelhinho, pode ser a cor que você tiver também. Eu vou utilizar o jacarandá, que é uma cor que eu uso para fazer detalhes. O branco, o preto, branco, preto. Para as bochechas, eu vou utilizar o rosa chá. E para detalhes também, contornos, eu vou utilizar jatobá. Para fazer sombreados, hoje eu vou escolher o camurça. Para fazer os sombreados, eu sempre escolho um tom que combine com o tecido, com a cor do tecido, tá? Então, eu sei que o camurça combina com esta cor de tecido aqui. Pincéis, eu vou estar utilizando um filete de unha para cílios, o filete para fazer contorninhos mais delicados, um chato chanfrado, acho que se chama, ó, para eu preencher a bolinha do olho. O pituá, que é uma brochinha para fazer os sombreados, pequenininho, tamanho 2, tá? É tudo pequenininho, esse chato aqui, ele também é um tamanho 6, mas depende da marca, muda o número, né? Então, são todos pequenininhos. E esse aqui é para eu fazer sombreadinhos de branco, né? A luz, no caso, tá? Tem a sombra e tem a luz. Que aí eu posso dar uma esfregadinha a mais. Ele era um língua de gato e não é mais. Agora ele ficou descabelado, então eu uso ele para esfregar. E eu utilizo também um paninho aqui para eu espalhar a tinta e tirar o excesso do pincel, tá? Essa é a minha maneira de fazer, com um paninho. Às vezes eu espalho na mão, depende o que eu tô pintando, tá? Não tem uma regra específica. Um lencinho umedecido que não é mais umedecido, que é seco, eu uso para secar o pincel depois que eu lavo ele. Primeiramente, eu dou uma molhadinha em todos os pincéis para amolecê-los e tiro o excesso no paninho, tá? Todos eles eu vou dar uma molhadinha aqui no meu copinho de água, para deixar eles menos endurecidos, tá? Aí eles já estão molhadinhos aqui para serem utilizados. Bom, vamos começar então pintando o sombreamento da boneca, tá? Então, primeiro bate bem, ó, bate bem a tinta.
e vai utilizar a tinta que tá na tampa. Deixa o frasquinho longe, você vai utilizar só a tinta que tá na tampa. Então, eu pego um pouquinho de tinta e esfrego bem no paninho. Ó, esfrego bem, tiro todo o excesso mesmo. E aí, agora eu vou fazer um sombreado aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar direitinho pra vocês o sombreado que eu vou fazer. Acho que eu tenho que aumentar um pouquinho, levantar essa câmera, peraí. Bom, acho que agora vocês vão conseguir enxergar melhor. Então, tá aqui o rostinho. E como que eu vou fazer o sombreado, ó? Eu vou fazer um contorno, um desenho de nariz, tá? Eu começo aqui em cima da sobrancelha, devagarinho, e faço um contorninho de nariz até fechar ali no narizinho mesmo, tá? Então, bem de leve, bem pouquinho, você vai fazer um sombreado, tá? Ó. Fazendo viradinho aqui pra vocês enxergarem melhor. Vai fazer um sombreadinho bem de leve aqui no cantinho da boca. Queixinho. Aqui no cantinho do olho. Tá? É bem de leve. Esse rostinho, então, ele é bem pequenininho. Então, nós não vamos carregar muito de sombreado, porque ele é bem delicadinho, tá? Esse pincel até, ele tá muito grande pra esse rosto. Mas, é o que eu tenho aqui, então, vai esse mesmo. Bom, deixa eu secar o pincel, você sempre guarda, depois que imediatamente que usou, já lava, seca aqui e já deixa ele prontinho pra usar de novo depois, tá? Não deixa o teu pincel ali parado com tinta seca. Agora, eu vou fazer outro sombreado com o jatobá. Esse sombreado, eu vou utilizar o meu pincel que eu consigo esfregar. Tira o excesso no paninho. E aí, nós vamos de novo aqui, ó, aonde tem a pálpebra, a voltinha da pálpebra, você faz um contorninho mais fortinho ali. Aí, tirando bem o excesso da tinta, você vai esfumar os cantinhos. Pra dar uma leveza, tá? Ó. Pegando um pouquinho mais aqui, ó, de tinta, esfregando bem, a gente vai agora fazer de novo, assim, ó, um leve desenho, assim, ó, do nariz. Pra dar outro destaque nesse nariz. E nós vamos fazer tipo um triângulo ali, ó, no narizinho. Triângulozinho aqui. Também esfumando, tá? E aqui, ó, em cima da boquinha, ó, bem no meinho do nariz aqui. Dá uma esfregadinha ali também, um pouquinho mais forte. Ó. Eu tô fazendo aqui virado aqui. Deixa eu acertar aqui, senão eu não enxergo direito. Fazendo virado pra vocês, fica mais difícil de eu enxergar, mas tem que fazer o desenhinho aqui do nariz. Eu também vou dar mais uma escurecidinha aqui, ó, ao redorzinho da boca. Fazendo um risquinho ali, assim, aqui, e um leve queixinho. Esfuma bem.
aqui, deixa eu acertar esse nariz que eu tava fazendo de ponta cabeça, aí vamos acertar aqui. Tá? Eu também vou fazer um sombreadinho aqui na sobrancelha. É só um esfumadinho aqui, ó, na sobrancelha. Depois eu vou fazer os pelinhos, tá? Ok. Lava o pincel. Reserva, que depois nós vamos utilizar ele para fazer a luz branca. A luz branca é o seguinte, pega o branco. Tira o excesso no paninho. E nós vamos fazer assim, ó, um formato de bolinha aqui no nariz. Tá? Uma espécie de uma bolinha ali, mas é pouca tinta, é só umas manchinhas assim, ó, bem espalhadinhas, tá? Nós vamos também fazer aqui, ó, embaixo do olho. Deixa eu lembrar vocês que essa técnica que eu faço de sombreamento, eu repito ela para todas as bonecas que eu pinto olhos, nariz e boca realista. Às vezes até nas simples eu faço sombreado, né? Eu acostumei, ó, aqui embaixo do olho, bem no cantinho, aqui ao redor do cantinho do olho, é legal fazer uma iluminação. Às vezes eu coloco até um mero pontinho aqui, ó, para ficar um destaque maior aqui de branquinho. Não sei se dá para vocês verem. Um pontinho de luz. Ó, deixa eu fazer aqui. Tá? Eu também vou clarear aqui em cima, ó. Dou uma clareadinha aqui em cima, mais pro cantinho do olho aqui. Nós vamos precisar clarear aqui em cima da boca, até a parte do nariz ali. Vendo? Você tem que cuidar com o excesso da tinta para que não fique aparecendo um branco que nem eu fiz ponto de luz ali. Tem que ficar bem esfumadinho, uniforme. Esse pincel aqui é bom. Bom, tá. Não tem formato de nariz ainda, tá? Depois nós vamos fazer o desenho dele. Eu também costumo fazer um pouco de iluminação aqui, ó. Que dá um alongamento no nariz. Tá? Depois eu percebo quando tá seca, se preciso retocar o branco ou não, ó. Passa aqui também, ó. Essa partezinha aqui debaixo da boca, aqui no cantinho. Ilumina aqui também. Aí, esse é o básico de começar a fazer sombra e luz, tá? Depois a gente vai fazendo os retoques que precisa novamente. Agora eu vou pintar a boca. Então, eu pego o papaya. Vou pegar o pincelzinho, esse chanfrado aqui, ó. Esse. E só com um cantinho aqui, ó, do pincel, eu vou fazer o contorninho da boca. Pega pouquinha tinta e espalha em toda a boca, assim, ó. Espalha de modo uniforme, que não fique tinta craquelando, assim, ó, com acúmulo, né, de tinta grossa. Não, é bem esfumadinho também. E faz bem o contorninho da boca conforme se desenhou com a caneta.
Depois nós vamos apagar esse contorno, daí vai ficar só o contorno da tinta mesmo. Aqui é a hora até de corrigir seu desenho, se você desenhou meio torto, você corrige aqui, fazendo esse contorninho com a tinta. Tá, já preenchi com a tinta. Agora, eu vou lá pro olho. É rapidinho, tá? Geralmente, a pintura para uma boneca maior, a gente demora em torno de 1 hora e pouco para pintar. Essa aqui é pequenininha, nós vamos mais rápido, tá? Então, agora para pintar o olho, eu pego o azul. E eu vou pintar toda a bolinha do olho. Toda a íris. Vamos deixar a pupila para fazer depois. Faz todo o contorninho com esse azul. Também não precisa muita tinta, é só para preencher a bolinha. De forma uniforme. Pega do contorno para dentro, assim. Tô usando o cantinho do pincel. Aquela pontinha. Espalhei bem. Deixa secar. Vou pintar o branco do olho. E agora, o desafio é você fazer o branco mesmo tamanho de um lado e de outro, tá? Nem sempre um olho vai ficar exatamente perfeito como o outro, sabe por quê? Porque nós temos também uma simetria diferente no nosso próprio rosto, né, realista. Se você tapar um lado do teu rosto, tirar uma foto, e depois você tirar a foto do outro lado do teu rosto e juntar as duas, você vai ver que as duas são diferentes. Nós temos simetrias diferentes no nosso rosto, isso é normal, tá? Então, pra boneca, se também não sair perfeito, não tem problema, mas é importante que o tamanho seja igual, né? Pode ser que fique um pouco o olho com uma bolinha maior, menor, mas aqui eu tô usando o pincel filete. E tô fazendo o contorninho bem certinho aqui da parte branca. Você pode fazer uma partezinha branca aqui embaixo ou deixar direto o colorido do olho, como se o olho fosse pequenininho, assim, sabe? Que só aparece a bolinha do olho, não aparece a parte branca aqui no meio, ó. Mas no cantinho só. Ó, faz o desenho do cantinho. Também não precisa ser um cantinho exagerado no tamanho, tá? Vocês sabiam que quando a gente segura o pincel, não é bom segurar muito assim na pontinha? Porque aí a gente não tem visão do desenho. Você tem que segurar acima, ó, pra isso que existe essa partezinha aqui. Você segura acima dessa parte e assim você consegue ter uma melhor visibilidade do teu desenho e ter uma pincelada mais precisa.
Tá mais ou menos parecido, né? Agora, você não dá nada pro desenho, né? Mas deixa nós fazer os contornos pra ver. Como é que a gente vai fazer o contorno? Vou usar o filete, ainda o filete. Vou pegar o jacarandá. E com o jacarandá, eu vou fazer aquele risquinho da boca. Se você não consegue fazer o risquinho sozinho, pega o desenho lá do molde e tenta copiar ele com a canetinha fantasma em cima da tinta, tá? Eu vou fazer aqui a mão livre, porque já conheço o meu desenho. Então, você vai começar lá do cantinho, é bem fininho, tá? Mas olha, bem fininho mesmo. Puxa até aqui, faz uma voltinha aqui, ó, no meio. E faz o risquinho de volta até o outro cantinho. Mas é bem fininho mesmo, tá? E deixa ele aparecer. Esse jacarandá, assim, não é tão preto, ele é um marrom bem suave, então não dá um aspecto de boca muito marcado, assim, sabe? Fica bem uniforme. Fiz um contorno da boca, tá? Agora, eu vou fazer aquele contorninho do nariz. E o contorninho do nariz também se pega lá no desenho e vê como é que é o desenhinho do nariz. É bem fininho, tá? Bem sutil aqui. O meu filete tá querendo se descabelar. Deixa eu pegar outro. Você vai apertando assim, ó, e ele quer ficar descabeladinho. Eu não sei por quê. Acho que ele tá ficando velhinho. Aí, você vê se ele tá com a pontinha bem uniforme, sempre. Ó, eu fiz a bordinha do nariz. E agora, eu vou fazer aqueles buraquinhos que ficam mais ou menos por aqui. É uma bolinha e eu puxo um fiozinho. Uma bolinha e eu puxo um fiozinho de leve. Até ficou muito aqui, eu vou dar uma esfumadinha. Agora, eu vou fazer o contorno do olho aqui embaixo, ó. Bem fininho. Agora, eu costumo fazer os cílios de baixo com o jacarandá. Ou com terra queimada, dependendo da boneca. Eu não gosto de usar rústico, não uso rústico, uso apenas o terra queimada ou o jacarandá. E aí, eu puxo um cílio, ó, bem delicadinho, ó. Você vem aqui do centro do risquinho e puxa um fiozinho, mas é muito fininho, é pouca tinta, bem de leve. É mal e mal que você enxerga o fiozinho ali. Ó. E tenta fazer igual do outro lado. Meio curvadinho, sabe? Não vai até o início do olho, é mais ou menos até no meio. Tá? Agora, eu vou terminar esse olho, mas eu posso até fazer já as sobrancelhas, ó, que se já secou a parte de baixo ali,
você vai puxando uns fiozinhos bem fininhos aqui na parte da sobrancelha, ó. Tá vendo? É bem fininho. Você vai fazendo eles meio curvadinhos, assim, ó, deitadinhos, até o final. Depois você faz uns bem no meio, bem pequenininhos, assim, mais curtinhos, só pra preencher. Dá um volume. Ó. Bem delicado. Agora, você tenta fazer igualzinho do outro lado. Se ficar muita tinta, tira o excesso lá no paninho, tá? Que é bem pouquinha tinta no pincel mesmo. É só uma pontinha que você encosta ali. Fiz as sobrancelhas. Agora eu até vou fazer um reforço da pálpebra aqui, aquele risquinho em cima do olho. Aí você até olha se tá na mesma direção aqui na abertura dos olhos, tá? Beleza. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de luz branca, porque eu tô achando que tá muito apagadinho. Então, eu vou colocar uma luzinha. Deixa eu pegar o branco. Vou colocar uma luzinha. Agora sim eu tiro na mão o excesso, tá? Pra eu sentir bem. Eu vou colocar uma bolinha mais ou menos aqui na boca, de um lado e de outro, e aqui no meio. Um sombreadinho ali. Ó, eu vou fazer aqui no olho uma meia lua. Ah, eu acho que eu vou até fazer aqui, ó, o centro todo ele branquinho assim, ó, porque eu vou passar outro azul por cima ali e vai realçar. Aqui, deixa eu pegar até outro pincel aqui. Eu vou fazer um pinguinho aqui de luz no nariz, aqui na lateral. Na boca também, ó, é só um pinguinho de luz. Tipo um risquinho bem fininho assim, sabe? Aqui é o contorninho de cima da boca, que vai até o nariz. Bem pouquinho mesmo. Esse meu nariz não ficou o desenho certo aqui. Vamos fazer mais uma luzinha aqui em cima. Vou fazer um pouquinho mais aqui no olho. Você vai testando, vê se tá a contento, tá? Faz um pouquinho mais em cima da boca aqui. É porque a tinta vai secando e aquilo que você fez primeiro já desaparece de tão fraquinho que é. Então, você reforça.
vendo? Bom, agora a gente vai reforçar o azul do olho. Então, eu vou pegar aqui o meu filete, o azul mais forte, que é o azul turquesa, e eu vou fazer uma borda mais azulada aqui, mais forte. Eu faço essa borda e eu puxo um pouco de tinta pro centro, dando uma cor. Ó. Tá? Então, faz a borda. É pouca tinta também. Bem fininho. Faz a borda ali e puxa tinta pro centro aqui, esfumando. Ó, e que daí o centro ele fica mais iluminadinho. Tá? Agora, eu vou fazer a mão livre, a bolinha do olho, porque ela é bem pequenininha, tá? Então, você tenta fazer a íris aí, a mão livre também, porque ela é simples, tá? É só fazer uma bolinha. Se tiver dificuldade, pega aqui, ó, dá até uma sugestão, ó, pega aqui o cabo de um pincel, tira o excesso lá no paninho e pinga um pinguinho aqui, ó. Ó. Olha que fácil, porque é tão pequenininho, tá? Então, com a bundinha do pincel, ou você vem aqui e faz a mão livre mesmo. Se você quer um olho mais arregalado, a bolinha é bem pequena. Se você quer um olho mais grandinho, assim, mais meigo, você pode utilizar a pupila, a pupila, né, maior. Ok? Agora, eu vou fazer o contorno do olho também com o filete aqui, ó. Vem aqui, ó, preenche aqui primeiro aqui no centro, com um pouco mais de tinta, e vai puxando essa tinta até ela acabar. Vai puxando aqui pra fazer um contorninho bem de leve aqui no final. Faz a mesma coisa pra ir pro outro lado. Tá vendo? É bem fininho. Então, a parte aqui do centro, ela sempre fica um pouquinho mais grossinha. E a parte que você vai puxando pro cantinho tem que ficar bem mais clarinha, com pouquinha tinta e bem fininha, tá? Não pode ficar marcado. Agora, eu vou finalizar deixando bem perfeito esse risco aqui mais do meio, ó. E ele tem que ficar realmente mais fortinho aqui no meio, pra não dar aquele aspecto de olho arregalado. Até você dar uma sombrinha assim, ó, no olho, na parte colorida, mas bem de levinho. Faz uma sombrinha, ó, pra que fique bem certinho. Você até olha se o teu branco do olho precisa de um retoque, se as duas bolinhas estão iguais. Faz isso, tá? Eu até vou dar uma retocadinha na parte branca. E você pode fazer também o contorninho aqui, ó, porque geralmente um olho azul, ele tem um contorninho meio pretinho, né? Pode fazer bem pouquinha tinta. Pode fazer um contorninho preto aqui, ó. Os olhos azuis, eles têm, das pessoas, eles têm esse contorninho.
Mas é bem fininho, tá? Meio esfumadinho também, ó, porque é só mal que eu pego a pontinha ali da tinta e faço um esfumadinho aqui. É bem delicado, gente, não carrega a mão, não, a mão é leve, bem leve. Isso se adquire com treino, tá? É só treinar. No início pode ser que seja mais difícil, mas com treino tudo dá certo. Só se dedicar à pintura. Não pensem que eu sabia pintar quando eu comecei, não sabia nada. Fui achando o meu jeito, a minha leveza da minha mão, meu pincel. E dá certo, tá? O que importa é você ter uma direção, assim, uma técnica. Olha como já deu outra cara pro nosso rostinho, tá? E finalizando, se você quiser colocar um pouquinho mais de luz, ó, aqui, ó, vamos retocar o branco, por exemplo. Eu até achei que meu contorno do nariz ficou um pouquinho diferente, não deu aquele formatinho de nariz. Porque quando está pintando assim no vídeo, virado, dá um pouquinho de diferença, né? Eu vou dar uma retocadinha no branco aqui. Eu tô vendo que precisa. Ok. E eu vou fazer uns pequenos pontinhos brancos assim ao redor da pupila. Mas é bem fininho, tá? Bem pouquinho mesmo. Só para dar uma luz um pouquinho maior. Uns risquinhos assim, bem fininhos. Viu? É bem sutil. E agora nós vamos fazer os cílios. Quiser fazer a luz já do olho, ó como eu faço. Pode fazer uma bolinha ou você puxa assim uns risquinhos assim para baixo, como se estivesse olhando para uma janela. Na mesma direção para não ficar vesga, né? Puxa uns risquinhos assim. E eu faço também uma puxadinha de risquinho assim aqui e aqui. Tá? Essa já tem a luz. Agora, os cílios. Os cílios, eu vou pegar o preto. E eu começo a fazer riscos um pouquinho maiores e depois eu finalizo com menores no meio, tá? Então, você vai pegar assim, ó, pouquinha tinta, pode tirar o excesso aqui na mão, deixa o pincel bem fininho, aí você puxa um cílio curvadinho de uma vez só. Puxa outro, faz eles bem fraquinhos, primeiro só pra você ver a direção de onde você vai fazer, tá? Ó. Só, então, assim, ó, você vai indo curvadinho, depois você vem aqui e vira, ó, vira pra cá. Ai, agora tô virado aqui, fiz um errado ali. Mas aqui, ó, você vai fazer um desenhinho, vem do meio, puxa pra cá, puxa pra cá, puxa pra cá. Vamos fazer nesse lado aqui. Você vai fazer um bem grande, outro grande, outro grande, vai indo, vai indo, vai indo. Chegou aqui em cima, vira e faz os pequenininhos. Você fez mais ou menos um esboço dos cílios. Agora é que nós vamos pintar eles, tá? Então, você vai pegar um pouquinho de tinta e vai começar aqui do tracinho do meio ali do olho e vai indo até mais ou menos a metade, não chega até o final, porque o final é bem fininho. Então, vai de novo, chega mais ou menos até a metade,
deixa só ele mais escurecido, ó. Eu não tô indo até a ponta, eu tô indo só até mais ou menos o meio aqui e emparelhando. A pontinha continua fina. Pega lá do meio, vai fazendo o escurecimento desse cílio sem ir até a ponta. Agora, eu pego mais tinta e vou fazer um pequenininho de uma vez só em cada meio. Ó, peraí, opa. Às vezes, ó, agora eu já errei ali. Acontece, tem que ir arrumando, tá? Você vai ter que fazer uns fininhos, assim, bem no meinho, assim, ó, pra dar um volume de cílios. Ó, são quase sem tinta, é só uns risquinhos bem no meio. É bem sutil, tá? Deixa eu só emparelhar essa bordinha aqui que eu tô achando ali. Vamos pro outro. Ó, começa lá do risco do olho e vem puxando até mais ou menos metade aqui do cílio. Ó, que a pontinha já tá fininha. Agora eu vou fazer aqueles pequenininhos. Deixa eu ver só. Aqui eu deixei mais grossinho ali, eu vou deixar mais grossinho aqui também. Ficar igual. Então, agora eu vou fazer os pequenininhos aqui no meio, ó. Esse aqui pode ser um pouquinho maior. Ó como ficou. Já tá uma carinha delicada, né? Então, vamos dizer que já terminamos a parte da boca e olhos. Deixa secar bem. E nós vamos fazer a bochecha. A bochecha, nós vamos pegar o pituá, o rosa chá, tira todo o excesso no paninho aqui, ó. E aí, nós vamos dar pequenas batidinhas aqui no meio da bochecha, assim, ó, primeiro, pra deixar um pouquinho mais forte o centro. Dei batidinhas, agora eu tiro mais ainda o excesso e eu vou esfumar ao redor. Um leve esfumado. Só para emparelhar ali a bochecha, pode vir até aqui perto do nariz. Pode ir aqui embaixo no queixinho, em volta aqui, ó, do pescoço, assim, ó, bem leve agora, porque tem pouquinha tinta, né? Eu tirei o excesso. Aí, você pode dar uma corzinha aqui na testa, fazer todo o contorninho aqui, não tem problema, você deixa ela rosadinha, né? Olha que amada. Olha que coisinha mais fofa que ficou. Tá vendo? É simples de pintar. É um rostinho pequenininho. O que importa é dar uma expressão. Aqui, como eu fiz virado aqui pra vocês, com a câmera virada, esse nariz não ficou o meu ideal, tá? Eu até acho que dá pra dar uma retocada. Como é que eu faria esse retoque? Aqui, ó, eu vou dar uma esfumadinha de branco, só pra dar uma apagadinha nesse contorno, que eu tô achando esse contorno muito forte. Então, deixa eu dar uma arrumadinha aqui.
Vamos ver se eu consigo dar uma apagadinha ali. Tem uma apagadinha mais no nariz. Posso até colocar mais uma sombrinha, assim, pra dar uma cor, que não fique branco, né? Tentar arrumar. Tô fazendo com camurça e branco, camurça e branco. E agora eu vou fazer um contorno, mas não com o jacarandá, eu vou fazer com o jatobá, que é mais suave. Tá, e vou pegar, agora sim, vou pegar o jacarandá e vou fazer os buraquinhos aqui, de novo. Vi que ficou um desenho de nariz, então agora sim eu faço uma leve escurecidinha aqui no contorno, mas é bem leve mesmo. Acho que agora ficou melhor. E é isso então, finalizamos a pintura, gente. É assim que eu pinto, essa é a minha técnica, é o meu jeito simples de pintar e que dá certo, que as bonecas ficam encantadoras. Aí você olha de novo, vê se ficou bem simétrico, se tá tudo parecidinho. Acredito que tá ok. A boca aqui um pouquinho, olha só como tem que conferir tudo, né? A boca aqui eu vou deixar ela bem simétrica. Que eu passei o branco, apagou um pouquinho, você faz de novo aqui pra reforçar. Dá pra fazer aqueles risquinhos na boca, eu uso um vermelho, depois eu vou procurar, tô sem ele aqui agora no momento, mas a gente faz uns risquinhos assim na boca pra dar mais realismo. Então tá, gente, finalizamos a pintura.